Eu nunca fiz essa questão de autodescrição. E isso eu gostaria de saber se tem alguém que precisa para fazer audiodescrição. Então, o que é audiodescrição? É só a gente falar um pouquinho sobre nós. Por exemplo, eu vou agradecer a presença de todos, né? Vou agradecer principalmente você aqui conosco, Tony. O Tony vai falar hoje para nós sobre a comunicação com o público LGBT. E eles fizeram um manual de comunicação muito interessante, Aliança Nacional, e ele vai falar um pouquinho para nós. E na quinta-feira, a gente vai fazer um curso, a gente vai falar um pouquinho, que vai estar com a gente a Patrícia Manaro, ela vai fazer um curso, iniciar um curso, que na verdade vai ser na sexta-feira, sobre como trabalhar melhor a relação LGBTI+, o que é audiodescrição? Eu sou uma mulher, estou sem cabelos, careca, branca, de olhos verdes, tenho óculos, e atrás de mim tem um quadro com a foto minha e um light, que é aquelas luzes para fazer selfies, essas coisas, né? Então, é mais ou menos isso que é a audiodescrição. É só não descrever a gente no ambiente conversado. Eu tenho mais ou menos, eu tenho 52 anos, né? E, enfim, estou aqui no quarto da minha casa, e eu sou agora no home office. É isso. Muito obrigada. Em nome da BRH São Paulo, eu agradeço. Passo a palavra para o Tony, que vai começar a conversar com a gente sobre essa questão, né, da comunicação. Obrigada, Tony. Muito obrigado, Roberta. Quero agradecer a BRH São Paulo pelo convite e para a gente conversar um pouquinho sobre diversidade e comunicação. Então, eu fiz uma apresentação muito parecida, muito direcionada para a questão do recurso humano, mas pegando muito a questão do comunicar-se. Você se comunica com as pessoas a partir de palavras, de gestos e de descrições, certo? É a primeira vez que eu vou fazer a audiodescrição, então eu vou fazer a audiodescrição no momento correto. Então, eu fiz um PowerPoint, eu vou falando vagarosamente e as pessoas também podem acessar. Eu estou apresentando aqui, então, eu sou Tony Reis, eu sou graduado em Letras e Pedagogia, sou especialista em Sexualidade Humana, sou especialista em Dinâmica dos Grupos, então eu sou especialista em Administrar Conflitos, sou mestre em Filosofia, discuti o que é ética dentro da sexualidade, sou doutor e pós-doutor em Educação, e eu defendi a minha tese sobre a LGBTfobia na educação. Como militante e ativista, sou diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI+, e sou integrante do comitê da Rede Gay Latino. Também sou diretor do Grupo Dignidade, aqui em Curitiba. No slides tem uma foto minha, eu estou coincidentemente, estou com uma camisa branca, eu tenho 56 anos, estou também calvo, e estou no meu escritório, atrás de mim tem uma bandeira da Aliança Nacional LGBTI+, da qual eu me orgulho muito, o arco-íris, e daí do outro lado tem uma estante com os livros. Então, esse só é o Tony Reis. Alguma coisa que eu gosto sempre de falar, da onde eu falo e da onde eu venho. Eu tenho uma família, e estou mostrando uma foto do Alisson, o mais alto, 20 anos, a Jéssica, 17 anos, Felipe, 15 anos, o meu esposo, que é inglês, tem 15 anos. Todos estamos de terno, é uma foto muito linda, que para mim representa muito. Foi o dia do meu casamento. Então, os 3 filhos eu consegui no Supremo Tribunal Federal,
E eu brinco também. Meu marido também consegui no Supremo Tribunal Federal, porque a gente conseguiu todos os direitos de uma cidadão heterossexual. Então, eu gosto de falar que a gente tem que lutar para ser feliz. E a felicidade, cada um tem a sua forma, o seu jeito. Eu gosto da minha felicidade do chamado baixo ventre, eu gosto do meu vinhozinho, o meu bom prato de comida, eu gosto de ter a minha família, meus afetos, meus amigos, minhas amigas, e eu gosto da intelectualidade, eu gosto muito de estudar, eu sou uma pessoa, embora fale de forma muito tranquila, sim, mas eu tenho uma certa teoria, e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a nossa, como que a gente vai conversar nesses 40, 50 minutos que a Roberta e a BRH São Paulo me convidou. Apresentar a Aliança Nacional LGBTI+, a Rede Gay Latino, um pouco da nossa história, o Manual de Comunicação, como que surgiu isso, o Manual LGBTI+, vou explicar tudo direitinho essas palavras, também, e aí vou conceituar um pouquinho a partir da minha vivência. Então, isso aqui é segundo as minhas vivências e os meus conceitos e preconceitos que eu tenho de FH, diversidade e inclusão, e entendendo mais a comunidade LGBTI+, que é isso que eu acho que é o fulcro da nossa conversa. No final, uma pequena reflexão. Aqui no PowerPoint, então, está tudo escrito, isso que eu estou falando, em letras pretas. Então, Aliança Nacional. Então, tem a nossa logomarca, é uma logomarca do arco-íris, com listrinhas de vermelha, laranjada, amarela, verde, azul e lilás. Uma logomarca bacana, e daí nós temos uma partezinha que é verde e amarelo, mostrando que nós somos cidadãos e cidadãs brasileiras. Aqui está escrito a missão, que é contribuir para a promoção e defesa dos direitos humanos da comunidade LGBTI+. Então, a gente promove, então hoje nós estamos fazendo uma ação da Aliança que é promoção. Então, hoje nós não estamos aqui discutindo nenhum caso de discriminação ou violência da nossa comunidade. Promover é quando você fala sobre diversidade, quando você ensina, quando você está promovendo algo, você está divulgando a nossa comunidade. E defesa é quando tem um problema que a gente vai ter que atuar com a área jurídica, a área de serviço social e a área da psicologia. Nós atuamos em redes, nós estamos em todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, e também em 200 cidades. Nós temos pessoas afiliadas e afiliados, pessoas físicas, e nós fazemos parcerias com organizações, instituições, empresas, coletivos, formais e informais, inclusive com o Fórum de Empresas LGBTI+. Queremos muito fazer uma parceria bacana com a BRH para a gente estar conversando e discutindo essas questões de diversidade. A nossa organização, nós somos pluripartidário, então a gente tem pessoas que são do espectro ideológico da esquerda, do centro e da direita. Então, nós temos pessoas que são, hoje é o dia que está acontecendo a votação nos Estados Unidos, nós estamos, a maioria é John Biden, mas nós temos também pessoas que são do Trump. Então, a gente não nós não somos só de um partido. Então, a gente tem, dos 33 partidos políticos que temos hoje no país, nós temos 27 partidos dentro da Aliança Nacional. Isso é importante para dizer. Temos hoje 1.386 pessoas afiliadas. Também nós fazemos parte da rede que atua na América Latina, em 22 países, que é a Rede Gay Latino. A logomarca porque nos latinos fala que é pluma, e a gente fez uma pluma, são penas das cores do arco-íris. A missão é promover e defender a liberdade, a igualdade, a equidade, o acesso à saúde integral, justiça e educação para o exercício pleno, o livre de discriminação e violência, dos direitos humanos de gays e outros homens que fazem sexo com homens latinos. Então, é especificamente para pessoas do sexo masculino. Nós temos outras que
só discute as questões das pessoas lésbicas e das outras identidades e orientações sexuais. No caso, a Rede Gay Latina, que nós somos a visão de mundo, é uma América Latina que respeita, protege e celebra a vida de gays e homens que fazem sexo com homens. Aqui eu acho que é importante, Roberta, e todos e todas e todos que estão nos escutando e vendo, homens que fazem sexo com homens é aquela pessoa prática, mas não tem a identidade. Por exemplo, eu sou gay, sou assumidamente gay, tenho uma cultura gay e sou assumido, sou fora do armário. Tem pessoas que praticam a homossexualidade, mas não tem e é por isso que a gente também respeita as pessoas que não têm a identidade, porque tem pessoas que se recusam à identidade gay, certo? Comunicação, e aí então vamos entrar no nosso tema. A profissão, e aí a gente fez para jornalistas, mas a gente sabe muito bem que, inclusive, Roberta e todos e todes, nós vamos fazer mais 23 manuais. Esse é o primeiro manual, é um manual que contém 100 páginas, e foi um sucesso muito grande. Ele foi adotado por todos os grandes jornais, as grandes revistas, os grandes portais, as Nações Unidas também, que nós fizemos um trabalho de quase 4 anos para a gente sistematizar a linguagem, porque fazendo até o histórico, antigamente nós éramos chamados sodomitas, depois fomos chamados de homossexuais, e depois de 1980 começou gays e lésbicas, depois foram GLS, depois GLBT, depois LGBT, e agora LGBTI+. E isso causa uma certa confusão para as pessoas. Mas isso tudo, até o final da nossa conversa hoje, nós vamos estar conversando e esclarecendo alguns fatos e deixando mais nítido. E a gente fez direcionado a jornalistas, foi a primeira a contemplar e a respeitar as questões LGBTI+, no Brasil, nos idos de 1980. Ser mais preciso, em 87, no Código de Ética do Jornalista foi aprovado em uma Assembleia em 1987. Hoje nós já temos o pessoal da psicologia, o pessoal do serviço social, que já tem dentro dos seus conselhos a questão da orientação sexual e identidade de gênero. Aqui, 1986, desculpa. Então, aqui o Congresso, quando que foi aprovado essas questões que, para você, na comunicação, deveria ter a ética, e a ética, pessoal, eu estudei essa palavrinha ética por 2 anos, e eu tenho uma definição muito simples, e não é simplista, é a capacidade de você se relacionar bem com as pessoas e consigo mesmo. É a capacidade de você ter o consentimento da pessoa, de você se dar bem, você ser empático, você ser altruísta, você não querer prejudicar outra pessoa, você querendo o bem da outra pessoa. Para nós, isso é a questão ética. E é isso que nós precisamos dentro dos recursos humanos, é essa capacidade de a gente não tratar mal as pessoas, de não ofendê-las, de estar bem com a gente mesmo também. E isso é muito importante. É muito legal o autocuidado para a gente ser ético. E aí, por que demorou a ter efeito? Em 1993, eu estou colocando aqui uma notícia de jornal no slide, onde que fala, viados querem ser gente. Eu participava desse congresso no Rio de Janeiro, isso é uma forma extremamente depreciativa, e não é legal você falar para uma outra pessoa dessa forma. Então, por isso que a gente acha muito melhor falar gays, ou HSH, ou homossexuais, mas não viados. Viados é uma forma pejorativa, a não ser que no mesmo grupo, quando as pessoas estão em forma informal, mas a pessoa tem que autorizar você estar falando nesse linguajar, de certa forma, não é recomendável para ninguém falar. Então, aqui em 80, aqui os jornais, como tratavam as nossas questões. Bicha desvairada, são recortes de jornais que eu coloquei como exemplo, como era. Bicha desvairada, esfaqueada, o amante e a prostituta. Gays quebram o pau com delegada machão.
polícia não quer bicha. Então, nós estamos vindo num processo de conquista da cidadania. E o que a gente quer, e aí eu posso falar como intelectual, como acadêmico e como ativista e militante, é o respeito. Não é uma forma bacana, legal de você tratar isso. E é por isso que nós começamos com o manual de comunicação. Aqui, alguns outros exemplos. Exterminador de bichas, matador de bicha também era gay. Olha só a forma depreciativa que eram tratados. E aí no Código de Ética está lá em 86. Jornalista não pode concordar com a prática de perseguição, discriminação por motivos sociais, políticos, religiosos, raciais, de sexo e orientação sexual. Em 2007, foi renovado, no artigo 6 fala, combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou mental ou de qualquer natureza. Então, a partir desse código que nós fizemos o manual. Então, é dele que nós vamos conversar hoje. Então, e aí nós temos um subtema, um sublema no nosso manual, que é substitua seu preconceito por informação correta. E é isso que nós fazemos, e a ideia é de a gente estar conversando sobre isso. Preconceitos é algo que a gente tem e a gente carrega. A gente pode ter preconceito contra pessoas A, B, C ou D, que a gente não concorde, mas quando você externaliza, você começa a fazer um discurso de ódio e de discriminação. Então, a gente pode não querer aquilo para você, mas você não pode impor os teus gostos para outra pessoa. A ideia é essa, então, da gente sempre estar levando a informação correta, e aí é correta segundo a gente e os parceiros que fizeram o nosso manual. Então, o objetivo do manual é contribuir para diminuir o preconceito e estigmas e colaborar para o melhor entendimento de termos relacionados à população LGBTI+, a fim de contribuir para uma comunicação inclusiva. Vocês vão pedir, eu quero ter acesso a esse manual. Só colocar no nosso querido Google, ele está em vários jornais, tem várias nas Nações Unidas, no site da Aliança Nacional LGBTI+, você pode baixar no PDF. Nós já estamos na 3ª edição, acabou já, acho que nós temos 3 ou 4 aqui. No físico, nós vamos fazer mais 5.000. É muito bacana, porque até às vezes eu trabalho há 36 anos com a comunidade LGBTI+, às vezes eu tenho que fazer uma consulta ali direitinho com essas novas nomenclaturas. Então, é algo que é bacana a gente estar consultando e vendo. E aqui há algumas questões que eu trouxe, quando a Roberta me falou, eu quero fazer alguns links das conceituações de recursos humanos, diversidade e inclusão. Eu sempre tenho visto isso, e eu me basei muito na Andrea, que ela fez um trabalho muito bacana. Então, a diversidade é convidar para o baile. Então, a gente convida todo mundo. Então, na recepção das pessoas, você traz ela para fazer a seleção, mas inclusão é quando você chamar para dançar. Ou seja, a pessoa realmente está bem e está atuando direitinho no seu local de trabalho de forma legal e 100%. Porque quando a pessoa não está fora do armário, quando ela está dentro do armário, ela não vai estar 100%. Ou seja, além de contratar pessoas diversas, nós temos que convidar com o baile. Esse ambiente deve ser um ambiente inclusivo e onde que haja o respeito. E aí eu faço uma definição muito clara entre respeito e respeito e aceitação. Tem certas situações que a gente pode até não respeitar pela nossa religião, pela nossa criação, pela nossa cultura, mas a gente tem que respeitar todas as pessoas. A gente tem que respeitar e conviver de forma civilizada. É preciso oferecer igualdade de oportunidade dentro das organizações. A gente tem que chamar as pessoas para dançar e conviver muito bem. Isso aqui não é frase minha, é da Andrea Schwartz, que eu gosto muito dela e li muito sobre isso. Aqui,
Seleção é como uma subida numa árvore. E aqui tem uma figurinha, todos esses seres serão capazes de subir na árvore. Então, tem ali o elefante, tem ali um gatinho, tem ali um macaquinho, tem lá o ursinho. Será que todo mundo tem as mesmas capacidades? Será que alguns não têm algumas capacidades e outros não têm? E é isso que nós precisamos ter. Então, quando a gente vai falar de uma pessoa lésbica, de uma pessoa gay, de uma pessoa trans, de uma pessoa não binária, como que a gente vai trabalhar isso? Então, é muito legal. Pode ser até simplista, mas não é. Quando você percebe que todo mundo tem a sua qualidade e todos têm uma expressão de um autor inglês que ele fala que precisa de todos os tipos de pessoas para contribuir para o nosso mundo. Diversidade e inclusão são inovação. Quanto maior a diversidade de pensamentos, experiências e olhares, maior a chance de sair de dentro da caixa. É melhor, eu estou inclusive agora estudando chamada teoria U, do Otto Schenner, e ele coloca muito isso. É muito importante você ter vários olhares, várias perspectivas de pessoas, tanto para as instituições do setor privado como o setor público. É importante isso, que se tenha essa diversidade. E aí, a inclusão não tem felicidade, como eu falei no início, se não tiver a inclusão e a diversidade e a inclusão não tem a felicidade. Quanto mais inclusão, maior o nível de humanização no ambiente de trabalho. Ao me sentir seguro em eu mesmo na empresa, me sinto mais motivado e feliz. Isso é importante, isso nós temos muitas pesquisas, eu poderia estar debruçando e colocar vários gráficos aqui. Então, a gente tem as top 10 no Brasil, onde as pessoas LGBTI+, faz questão de concorrer a uma vaga, onde há respeito. Tem mais produtividade. Se eu não preciso gastar energia fingindo ser uma pessoa que não sou, diferente daquela que eu verdadeiramente sou, essa energia será canalizada para o meu trabalho. Isso é fundamental, isso é de fundamental importância para o trabalho de inclusão. Mais admiradas. A diversidade e a inclusão trazem um sentimento de propósito aos seus colaboradores e consumidores. A gente teria 1000 exemplos aqui para dar de empresas hoje no Brasil que quando a gente se vê dentro da empresa, a gente quer comprar naquele banco, naquela companhia aérea, naquela empresa, naquele produto, naquele perfume, enfim. Mais conectada com os anseios da sociedade, que questiona a empresa que não são ou que não trabalham para ser inclusivo. Então, tem algumas empresas que falam, nós queremos uma pessoa negra, nós queremos uma pessoa com deficiência, nós queremos uma pessoa, pessoa LGBTI. Mas será que essas pessoas realmente estão dançando ou estão só lá por causa de uma questão de número? Então, é muito importante que a pessoa se sinta bem no ambiente de trabalho. Mais representatividade, ao estar mais próximo da demografia da sociedade, onde atua, a empresa vai ter mais capacidade de resolução dos seus problemas. Mais atrativa, amplia o funil de talentos que desejam trabalhar na organização. E agora falando da nossa comunidade. Então, está aqui as conceituações, aqui tem o site, www.grupodignidade.org.br. Na aba Publicações você vai encontrar o nosso manual. Então, eu vou entrar especificamente na questão LGBTI+, que com certeza a nossa querida doutora Patrícia Manaro vai estar falando para vocês, daí sim de uma forma mais aprofundada. Então, aqui, o que é LGBTI+. Então, o L vem de lésbicas, o G de gays e o B de bissexuais. Então, lésbicas, gays e bissexuais são o que a gente chama de orientação sexual, para onde a nossa libido vai. Então, são os três grandes... daí, claro, daí tem as pessoas heterossexuais. Então, travestis e transexuais é o T, que são a identidade de gênero. Identidade de gênero é como a pessoa sente na sua intimidade. Eu vou definir mais pausadamente ao final. E intersexo. Intersexo é uma questão
mais biológica, são as pessoas que antigamente se falava hermafroditas, que são as pessoas que nascem com a sua genitália indefinida ou com as questões de cromossomos não definidos. Então, essa é uma questão muito mais biológica. Então, aqui nós temos a orientação sexual e a identidade de gênero. Pode sim falar travestis, não é a travesti, e conforme a pessoa está se vestindo. Ela pode ser do gênero feminino ou do gênero masculino. Nós temos os transexuais, que são os homens transexuais, e temos as mulheres transexuais. Então, aqui é um resumão. Da onde que vem a questão da orientação sexual? Tony. A orientação... Tony? Oi? Perguntaram a Lilene, perguntou aqui sobre o quê? Por que se faz? O que nós não usamos no Brasil e no nosso manual, o que vem de queer e de questioning, é utilizado muito nos Estados Unidos, que queer é da teoria queer, dos estudos queer, da Judith Butler, que não é uma identidade, não existe uma pessoa queer. Todos nós somos queer, porque queer seria, traduzindo para português, seria uma pessoa torta. E todos nós somos, em algum momento, somos meio tortos. Então, todo mundo é queer. Então, nós não colocamos no Brasil, pelo menos os ativistas e as ativistas e militantes, a gente não coloca o que, e para não colocar todas as letras, nós teríamos 27 letras. Então, a gente não coloca, eu vou falar de outras identidades de gênero e outras, que são as minorias dentro da minoria. Por exemplo, as pessoas não binárias, as pessoas agênero e as pessoas assexuais. Então, é por isso que a gente coloca o mais no final, tá certo? Por que nós colocamos aqui escala Kinsey? Escala Kinsey então, nós temos as pessoas que são 100% heterossexuais e as pessoas que são 100% homossexuais. E no meio seria bissexuais. Daí é que para onde vai a sua libido, para onde torce o seu pescoço. Isso é para onde seria o seu norte sexual, orientação. Não é que a pessoa foi orientada para isso. Hoje, nós temos muitos estudos e nenhum é conclusivo o que causa a orientação. Por que algumas pessoas são heterossexuais, a maioria, em torno de 75% da população é heterossexual, nós temos em torno de 15% da população é bissexual e 10% são homossexuais. Então, aqui, o que eu acabei de falar, são 3 grandes orientações sexuais: heterossexual, que é a pessoa que tem pelo sexo oposto, as pessoas bissexuais, que tem pelos dois gênero e sexo, e homossexual, que é lésbicas e gays. Assexual está surgindo como uma quarta orientação sexual, e que não é consenso ainda se é uma orientação sexual, mas a gente também tem que perceber que, e aí nós temos em torno de 5 a 10% da população brasileira, ela é assexual, ela não é nem heterossexual, nem bissexual e nem homossexual. E é por isso que a gente já está colocando as pessoas assexuais, não é assexuado. Ela gosta de sentimento, mas ela não gosta de ter relação sexual. Então, o A, quando aparecer, é de pessoas assexual. Esse PowerPoint eu posso disponibilizar, Roberta, para todas as pessoas, muito tranquila. Ótimo. A sexualidade são definidas como ausência total, parcial, condicional ou circunstancial de atração sexual por outras pessoas. É um conjunto de identidades sexuais em que o sexo não é o referencial primário do desejo ou da atração sexual, voltada para um relacionamento íntimo por outra pessoa. Então, a assexualidade é algo que conseguiu, e hoje nós já temos várias comunidades de pessoas assexuais, e é por isso que ela já está, inclusive, no nosso manual, no mais. A gente chama que é o plus, né? Que são as pessoas, porque todos nós temos a sexualidade, temos a sua forma, e dentro da sexualidade tem vários tipos, tem as pessoas que
só o romance, a pessoa quer só uma companhia, mas ela não quer a relação sexual em si. Não é recomendado referir opção sexual, porque às vezes a pessoa... um minutinho. De falar opção sexual ou escolha sexual. Nós não temos, e a experiência e também estudos, que ninguém escolhe ser... Dificilmente alguém optaria ou escolheria ser homossexual, ou ser LGBTI, para ser alvo de preconceito e da discriminação e a violência que existe a respeito. Então, não é uma opção sexual. As pessoas não optam, falam, sábado eu vou ser gay, eu vou escolher ser hétero para contrariar o meu pastor ou padre. As pessoas não escolhem. Então, para muitas pessoas, inclusive eu, e eu hoje me dedico a minha vida estudando esse assunto, para mostrar para as pessoas que para mim foi muito difícil na minha adolescência, até a minha aceitação total. Hoje me sinto muito feliz como sou, me sinto super realizado com a minha família, com o meu esposo, mas é muito difícil você não ser maioria. Isso é muito difícil, você ser minoria. Então, é muito importante de colocar que, não, você escolheu isso, você optou por isso. Eu não conheço pessoas que falam, não, eu optei, eu era heterossexual, daí eu fui numa festa ótima, tocou Madonna e Beyoncé, agora eu sou gay. Não, as pessoas não é assim. É toda uma somatória da parte biológica, da parte psicológica, da parte sociocultural, que vai para onde vai a tua libido, para onde vai as tuas referências, tua referência sexual. A homossexualidade não é uma doença. A Assembleia Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da sua lista de distúrbios mentais no Código 302.0. A nova classificação CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças, que entrou em vigor em 1993. Então, a homossexualidade não pode haver tratamento. Então, não dá para mandar a pessoa lá para o Departamento de Saúde, porque a pessoa se justificar, não pude trabalhar ontem porque me deu uma homossexualidade, fiquei em casa. Então, não é uma doença. Até dia 17 de maio de 1990, inclusive nós fizemos, eu mesmo entrei com o meu pedido de aposentadoria por homossexualidade. Claro que o INSS, na época o INAMPS, não me deu, porque não é uma doença. Então, mas as pessoas colocavam nós como doentes. E aí tem toda uma história. E na Idade Média era um pecado mortal, as pessoas eram colocadas na fogueira. Até no Brasil, até 1830 era considerado um crime, porque nós utilizávamos as mesmas leis de Portugal, e até 1990 colocavam como uma doença. Então, há um resquício ainda. As pessoas, quando falam de uma sexualidade não heterossexual, ou coloca que é um pecador, que está na Idade Média, ou está na Idade Moderna, ou está em 1990, colocando a pessoa que ela precisa de um psicólogo ou um psiquiatra. Muito bem? Aqui, então, curas para uma doença que não existe, isso é extremamente antiético, segundo a Organização Pan-Americana. Não se fala homossexualismo, então, algumas palavrinhas, não fala opção sexual, escolha sexual, e também não fala homossexualismo, se fala homossexualidade. Porque o ismo era tido como uma doença. Então, a gente prefere o sufixo -ade, que quer dizer um modo de ser, homossexualidade. Aqui, no audiodescrição, tem uma carinha triste quando fala homossexualismo. Daí é uma pessoa que realmente ela pode ser preconceituosa ou desatualizada. E então, a gente fala homossexualidade. E aí vem a questão do nosso grande problema, que é a questão da homofobia. Ou a LGBTfobia. O termo homofobia a gente não está mais usando, o mais inclusive é a LGBTfobia, que em suma, é a rejeição, a aversão, o medo, o ódio, muitas vezes irracional, a gays, lésbicas, travestis, transexuais e pessoas intersexo.
Isso a gente coloca que muitas vezes ocorre, e as denúncias que chegam até nós das empresas, isso já nas empresas públicas, privadas, na sociedade, das discriminações, que a pessoa nem sabe por que ela está tendo aquela atitude. E é por isso que a gente tem que sensibilizar os recursos humanos para que as pessoas não precisam aceitar, não precisa convidar a pessoa para tomar um chopp ou fazer o happy hour com a pessoa LGBTI, mas ela tem que ser respeitada na sua privacidade. Porque nós vivemos, e aí tem um termo que eu acho que é muito importante, a heteronormatividade. E aí temos a Berenice Bento, que ela define de forma magistral, que é: heteronormatividade entende-se a capacidade da heterossexualidade de apresentar-se como norma a lei que regula e determinar a impossibilidade da vida fora dos seus marcos. Ou seja, é quase que ser compulsório ser heterossexual. E a gente sabe, onde tiver 3 homens, pode ser que um seja homossexual. Onde tiver 3 mulheres, pode ser que uma pessoa seja lésbica. E num grupo de ter 6, 7 pessoas, pode ser que uma pessoa seja uma pessoa trans, ou uma pessoa que já fez toda a sua transição, ou a sua pessoa que não tem pessoas que fazem a sua transição na questão de pessoas travestis e transexual, que demora. Eu conheço pessoas que foram fazer a sua transição com 60, 70 anos, e imagina você não sendo você mesmo por quase toda a vida. Eu estou aqui. A questão de gênero, eu acho que é uma palavra que é muito importante para a gente, que é o conceito criado para distinguir a dimensão biológica, que é o sexo, e a dimensão social, baseado no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana. Então, isso concorda que há, biologicamente, levando em consideração, no entanto, que a maneira de ser homem, de ser mulher, é realizada pela cultura. A cultura, ela determina muito a forma como a gente se apresenta. Por exemplo, eu me visto assim aqui no Brasil, mas se eu estivesse num país muçulmano, num país asiático, talvez a minha roupa, a minha forma seria de outro jeito. Assim, o gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da sua anatomia dos seus corpos. E aí há uma grande discussão que a gente quer colocar aqui. É muito importante você respeitar o gênero da pessoa. E aí vem a outra conceituação, que é a expressão de gênero. Tem gente que se expressa de uma forma, tem gente que de outra forma, tem pessoas que querem ser cabelos compridos, tem outros que são carecas como eu, e cada um deve ser respeitado na sua individualidade. O binarismo de gênero, e aí vem a ideia de que só existe macho e fêmea, masculino e feminino. Aqui nós temos homem e mulher. Nós temos aí as pessoas, e que tem muito, inclusive nós temos uma área, que é uma das áreas que mais se discute, que é as pessoas não binárias. Tem pessoas que querem ser não binárias, elas têm dias que elas querem se vestir de uma forma e outro dia que elas querem se vestir de outra forma. E tem as pessoas que não querem ser agênero, elas não querem ser nenhum e nem outro. E ela tem esse direito. Pessoas não binárias, indivíduos que não são exclusivamente totalmente mulher ou exclusivamente homem, mas que irão permear em diferentes formas de neutralidade, ambiguidade, multiplicidade, parcialidade, ageneralidade e outra generalidade. Tem fluidez em suas identificações. Pessoas não binárias podem ou não ser consideradas transgêneras ou transexuais. E aí começa a embolar o meio de campo, porque nós vivemos numa sociedade 8 ou 80. E eu sempre falo isso. Pessoal, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. É muito legal. Eu sou uma pessoa extremamente binária. Eu me visto sempre de homem, porque a minha cultura, pela minha mãe, pela minha religião, mas tem pessoas que são mais livres, que se vestem de forma muito diferente. E isso é legal. E isso é bacana, a gente não querer impor a minha roupa, o meu jeito, o meu cabelo, meus brincos, meus adereços
para outras pessoas. E isso é difícil, inclusive, nós temos 3 filhos, e que muitas vezes tem um filho meu que ele sempre fala, pai, você fala uma coisa, mas na prática é outra. Sabe, a gente querer impor para o filho, e eles questionam isso. E a gente fala, vai então, meu filho, coloca. Cisgênero, acho que é muito importante. A maioria das pessoas são cisgêneras. Cisgêneras, então, é igual o gênero. Então, quando você, por exemplo, eu sou um homem cisgênero. Daí tem as pessoas transgênero. Cisgênero é quando você combina a tua parte biológica com a tua presença para o público. A maioria das pessoas são cisgênero. Descreve uma pessoa que se identifica em todos os aspectos com o gênero atribuído ao nascer. Expressão de gênero, como eu já falei, é a forma como a pessoa expressa seu gênero para a sociedade. Pode ser por meio de roupa, acessórios ou linguagem corporal. Pode combinar ou não com o sexo da pessoa. Identidade de gênero é o gênero com o qual uma pessoa se reconhece, que pode ou não estar de acordo com o sexo que lhe foi atribuído ao nascimento. Trata da percepção íntima de como a pessoa se auto-identifica. Por isso que, às vezes, pessoal, eu tive uma live agora, 2 meses, que uma pessoa chegou no final, foi uma live super bacana, e a pessoa falou assim, você foi extremamente transfóbico comigo. Eu não percebia, porque eu estava vendo a pessoa, e eu estava achando que eu estava lidando com um homem, um rapaz. E não era. Ela não tinha, a pessoa, a aparência dela, pela minha cultura, pelo meu... Então, eu deveria ter perguntado. Então, eu já conversei com a Roberta, então ela se identificou. Então, sabe aquelas vezes de você perguntar para a pessoa, como você quer ser tratado, ser tratada, qual que é o gênero que você quer ser tratado, porque aí a pessoa vai definir. Tem pessoas que falam assim, eu sou não binário, do jeito que você tratar está ótimo. E tem gente que gosta de ser binário. Eu não gostaria, quer dizer, eu até brinco, às vezes as pessoas falam, fala mulher para mim, mas isso na intimidade. Travesti, então, a pessoa que nasce do sexo masculino ou feminino, mas que sua identidade de gênero oposta ao sexo biológico, assumindo papéis de gênero diferente daquele imposto pela sociedade. A travesti. Atualmente, a palavra adquiriu um teor mais político, de ressignificação, porque a palavra que mais está se usando hoje são pessoas trans ou transexual, atransexual ou transexual. Daí a diferença entre transexual e travestis é muito tênue. Tem algumas pessoas que gostam de falar, eu sou travesti, mas é legal falar pessoas trans que incluem as duas identidades de gênero. Pessoa que possui identidade de gênero diferente do designado no nascimento. As pessoas transexuais podem ser homens ou mulheres que procuram se adequar à sua identidade de gênero. Algumas pessoas recorrem a tratamento médico, que vão da terapia hormonal à cirurgia da redesignação sexual. São usadas expressões homens trans e mulheres trans. E aí a transexualidade também agora deixou de ser considerada doentes mentais. Eles classificam, a mudança ocorreu agora em 2019. E nome social é o nome escolhido por travestis e transexuais em substituição ao seu nome de registro, e que melhor se adequa à sua identidade de gênero e aparência física. Aqui, algumas pessoas que são públicas, que eu faço questão de mostrar. Tem a Alicia Krieger, uma funcionária do Ministério da Saúde. Ela é uma pessoa, ela se identifica como travesti. A Jaqueline Jesus, professora da Universidade no Rio de Janeiro, é uma pessoa que se identifica como trans. A Marina é a coordenadora do governo atual, chama de uma pessoa transexual. O filho do Lu Taz é um homem trans. E o nosso primeiro homem trans no Brasil, que é o João Nery. Então, isso é importante mostrar que as pessoas, a aparência para essas pessoas está muito nítido.
Aqui, indo para o final da nossa fala, nós tivemos a ação da inconstitucionalidade do 4275, o direito das pessoas trans, o direito à autodeclaração de gênero, a retificação no registro civil, sem necessidade de laudos psicológicos, psiquiátricos e cirurgia. Aqui a nossa equipe de advogados e advogadas, que inclusive tem a foto, nós na frente do Supremo Tribunal Federal, tem 3 pessoas trans, tem 4 pessoas gays e 2 pessoas lésbicas. Aqui a nossa querida Gisele Schmidt é a primeira trans a fazer a defesa oral, na sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, as pessoas podem ir no cartório e fazer a sua mudança nos seus devidos documentos. Intersexo é um termo guarda-chuva que descreve pessoas que nascem com anatomia reprodutiva ou sexual ou padrão de cromossomos que não pode ser classificado como sendo tipicamente femininos ou masculinos. Então, nós temos o intersexo é a combinação dos dois, do feminino e do masculino. Aqui um resumo, então, de toda essa minha fala, tem que a gente chama o bonequinho. Então, a expressão de gênero está no teu corpo inteiro, como você se expressa para o mundo. Você pode ser feminino, andrógeno, masculino. Isso nós estamos falando da expressão de gênero. A identidade de gênero, você pode ser homem, ou você pode ser mulher, você pode ter a identidade não binária, ou você pode ter a identidade agênero. Então, nós temos as pessoas trans, homens trans e mulheres trans. Então, é conforme ela tem a sua expressão. E orientação sexual, a gente tem a figurinha do coração, que é para onde bate o seu coração e o seu coração palpita, onde você tem atração sexual. Daí você vai poder se diagnosticar heterossexual, bissexual, homossexual ou assexual. E na sua genitália tem o seu sexo aparente, o seu sexo biológico, que pode ser macho ou fêmea ou intersexual. Então, aqui é um resumo para a gente perceber a complexidade que é a nossa vida. Tem umas palavrinhas que, agora, finalizando, a chamada ideologia de gênero. E aí eu coloco isso como doutor, estudei isso no meu pós-doutorado. É uma falácia inventada para divulgar por setores ultraconservadores e fundamentalistas sobre o pretexto velado de negar a igualdade de direitos a respeito às mulheres e às pessoas LGBTI+, alegando que a ideologia de gênero induziria a destruição da família tradicional, a legalização da pedofilia, ao fim da ordem natural das relações de gênero, negando a existência da discriminação e a violência contra as mulheres e as pessoas LGBTI+, tudo isso comprovado com dados oficiais de estudos. Então, a ideologia, ela não existe uma ideologia. Existe uma ideologia machista, patriarcal e LGBT-fóbica e racista. Isso a gente comprova todos os dias, escutando e vendo os jornais no Brasil todo. Aqui, muito bem. Aqui um resumo da história do pecado, crime e doença, foi passando. Então, após séculos de exclusão LGBTI+, nós tivemos muitas mudanças sociais e vamos fazer parte dessa, promover a diversidade e inclusão dentro das organizações. A ideia seria isto, e aqui tem uma palavrinha que eu gosto muito do Nelson Mandela. Tem a foto dele, que fala que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela sua origem ou por sua religião. E aí eu podia colocar identidade de gênero, orientação sexual, expressão de gênero. Para odiar as pessoas precisam aprender. Se pode aprender a odiar, pode ser ensinadas a amar. E é isso que a gente está aprendendo aqui hoje. Espero que vocês tenham conseguido alguma coisa. Eu sei que é muito complexo, em 50 minutos a gente conversar, mas acho que é legal, a gente pode responder algumas perguntas. E a gente pode... Aqui tem todos os meus contatos, na descrição o e-mail, o nosso site, alianca.lgbti.org.br, nosso e-mail, alianca.lgbti+@gmail.com, nosso Facebook, Alianca LGBTI, nosso
Nosso Instagram, @AliancaLGBTI+, nosso Twitter, AliancaLGBTI1, e o nosso LinkedIn, Aliança Nacional LGBTI+. Então, que são os nossos contatos para vocês. Muito obrigado. Antônio, quem agradece somos nós, né? Tem que parar de transmitir a tua tela, né? Para a gente ficar todos em... Nós estamos em 35 pessoas aqui e a gente pode abrir para algumas perguntas, como você se colocou. Pode fazer algumas perguntas. Extensa, né? Até por isso nós vamos fazer um curso, um mini curso, na verdade, né? A Patrícia vai dar esse curso para a gente. Então, quem tiver interesse, vai ficar pelo nosso link dentro. A gente vai ter uma certa mudança do curso, porque ele seria agora, na quinta-feira, a primeira aula. Vai ser um curso de 3 horas. E nós vamos fazer na segunda e na terça. Então, vale muito a pena, a Patrícia vai explanar bem com mais tranquilidade, ela vai fazer um conteúdo bem voltado mesmo para o RH, né? A gente vai poder tirar todas essas dúvidas mais referentes a toda essa questão, que é muito importante, porque nós trabalhamos com preconceito e às vezes a gente não quer ver aonde é que está o preconceito e onde é que a gente pode melhorar. Então, quanto mais a gente compreender, quanto mais a gente souber como conversar e como entender, né, todas essas questões, né, porque somos nós. Não existe uma pessoa diferente, todos são diferentes, né? Todos nós na nossa diferença e é muito importante conhecer muito. Agradeço bastante. Teria alguma pergunta? Se quiser, a gente pode abrir aqui o próprio... É só a pessoa que for perguntar, abrir o microfone. A gente está em 34, não dá para abrir. Né? Eu queria primeiro agradecer, Roberta, agradecer o elogio do Felipe, e espero que o meu som esteja direitinho. Nós estamos em 34 pessoas, nós estamos em 34 orientações sexuais, nós estamos em 34 identidades de gênero e nós temos 34 orientações sexuais. Ninguém é igual a ninguém. Eu gosto muito, estudei muito sobre isso, que biologicamente nós somos todos iguais, temos 22 cromossomos, a não ser a pessoa que tem algum tipo de deficiência, 22 cromossomos e dois diferencial. A gente, socialmente, nos parecemos muito com brasileiros e brasileiras, ou estrangeiro que reside no Brasil, a gente acaba se parecendo culturalmente, e psicologicamente somos todos diferentes. E isso é muito bacana a gente levar, porque senão a gente começa a rotular o outro, a gente quer saber do outro e a gente não sabe da gente. Será que eu sou heterossexual? Qual que é a minha identidade de gênero? Qual que é a minha orientação sexual? Como eu me expresso o meu gênero? E aí cada mulher, cada homem, cada pessoa gênero tem uma forma de se expressar. Então, acho que essa é uma mensagem que eu gostaria muito de estar deixando para todas as pessoas que trabalham nas empresas, e trabalho nas organizações, nos recursos humanos. Eu também, hoje eu não trabalho mais em empresas, eu dou muita aula nas universidades e faculdades, mas é muito bacana você perguntar, conversar com as pessoas, sempre com a empatia, você não levar a verdade, porque a verdade ela pode ser discutida e ela pode ser mudada, e eu vejo isso. Nós éramos pecadores que nós íamos para a fogueira. Eu, inclusive, hoje escrevi um artigo bem bacana sobre o Papa. A mesma igreja que nos queimou na fogueira já fala que a gente tem direito à família, que a gente tem direito à união estável. Isso é muito bacana. Então, as instituições mudam e nós estamos mudando. O Supremo Tribunal Federal nos garantiu todos os direitos, e o direito a ter uma família, o direito ao emprego, a direito, e nós temos que fazer esse processo de inclusão maravilhoso. Então, eu estou aberto a perguntas, a questionamentos, pode fazer aqui no chat,
ou falando também. E essa inclusão depende de nós, né? Esse reconhecimento de que cada um é diferente, que, por exemplo, agora mesmo nós temos 33 pessoas, são 33 pessoas diferentes, e cada um depende de essa inclusão depende de nós, essa evolução depende de nós. Se a gente não tivesse falado, se a gente não tivesse procurado essa inclusão, ela não aconteceria. Muito bem, é exatamente isso, Roberta. É muito importante, e eu falo sempre, quando eu vou falar da felicidade. A gente precisa ser feliz. E é eu que vou ter que saber o que me faz feliz. Eu não posso esperar que o meu chefe de recursos humanos, diga o que eu tenho que fazer. Sabe? Então, isso é muito importante. Aqui tem uma pergunta, não apareceu o nome aqui. Eu gostaria de saber a opinião do Tony sobre sermos naturalmente preconceituosos. Na opinião dele, o preconceito é algo enraizado em nós? Essa é uma pergunta muito bacana. O que eu vejo, nós aprendemos, isso do Nelson Mandela. O preconceito, a gente aprende. Eu, por exemplo, tinha um monte de preconceitos, e eu digo aqui, assumo, tinha preconceito contra maçônico. Eu achava que era um povo machista, que era um povo retrógrado, racista, patriarcal, todos aqueles rótulos. E aí, numa instituição que eu fui participar, eles fizeram uma doação. E eu falei assim, meu Deus, mas como que essas pessoas tão boas? E aí fui assistir uma da Netflix, Patrícia Costa fez a pergunta. Então, eu aprendi por várias pessoas que era uma instituição extremamente machista, racista, patriarcal. E aí, não, eu fiquei assistindo uma da Netflix sobre os maçônicos, e aí eu até dialoguei com meu esposo, nossos 3 filhos assistiram, e eles falaram, pai, a gente muda. Então, o preconceito nós temos. Então, a gente tem, eu tinha, e eu me desvencilhei desse preconceito, porque eu percebo, ó, pode ter pessoas lá dentro que sejam racistas, que sejam misóginos, mas não é todo mundo, então a gente não pode generalizar para as pessoas. Que é uma outra pergunta da Mariana Pereira. Nas questões de empregabilidade para as pessoas trans, o que você acredita que ainda falta para as organizações darem esse passo importante nessa temática de inclusão? Olha, Mariana Pereira, uma das questões, eu sou muito amigo da Maite Schneider, ela e a Laerte e a Márcia Rocha têm um programa chamado Transemprego. E a gente tem percebido que o que está faltando é, primeiro, abrir as empresas, abrir para essa diversidade das pessoas trans e também as pessoas trans, tanto homens trans como a qualificação. Nós sabemos que tem muitas pessoas trans que estão qualificadas, mas nós percebemos, e a gente ganhou 100 vagas numa universidade privada, na Universidade de Araguaia, 100 vagas, e a gente abriu a vaga para cursos superiores. E eu achei que ia ter 5.000 inscrições para as vagas, para as pessoas trans. Apareceram 200 pessoas, das 200, só 50 tinha ensino fundamental e médio. Então, o que nós estamos pensando? Nós temos que fazer agora um programa que a gente intitulou Programa de Inclusão Educacional Marcela Prado, para dar educação formal, tanto fundamental e médio, para que as pessoas estudem, e tanto no aspecto formal, fazer cursos para que elas possam concorrer em pé de igualdade. Porque eu trabalho numa instituição, no Grupo Dignidade e na Aliança, nós temos as recepcionistas. Para você ser recepcionista, ótimo que seria uma pessoa trans, poderia ser uma pessoa... Nós temos a nossa diretora, que é uma pessoa trans, e ela tem uma super competência. Então, eu acho que nós precisamos incentivar muito essa questão da educação formal e a qualificação. Uma outra pergunta aqui da Margot. Boa tarde. Tony, gratidão pela fala. Você acha que estamos avançando com esse tema na área da integridade e a cultura organizacional está acompanhando isso? Tá, poderia ser um passo, nós estamos passos lentos, mas nós estamos fazendo. Prova disso... Desculpa? Prova disso é a Igreja Católica, né? O Papa, né? Que você dá exemplo, né? Sim.
Então, foi o que eu falei. Claro, não mudou toda a cultura, né, de uma organização. Eu sempre fui de uma cultura de planejamento das instituições, pensando no passado. Agora nós estamos com a chamada teoria U, que a gente pensa no futuro. Eu estou empolgadíssimo com essa, porque eu queria onde uma sociedade em que a gente fosse mais empático, mais altruísta. Então, eu acho que a sociedade está mudando, o legislativo, o judiciário nos ajudou muito, está nos ajudando muito, a gente com alguns processos, então a gente processa, muitas vezes uma capacitação, uma sensibilização como essa, e a gente vai empurrando a sociedade. A cultura, ela precisa de um certo tempo para mudar. A gente também não pode forçar demais, e não vai por um decreto, um memorando, ou um cartaz que você coloque lá no quadro de avisos dos funcionários. Aqui todo mundo deve respeitar todo mundo, porque isso a gente já sabe, mas isso tem que ser introjetado. Sabe quando você vê, quando você conversa com as pessoas, por isso que eu gosto, inclusive, sempre nas minas palestras eu coloco ali uma foto, da minha família. Eu falo que eu sou da família tradicional gay brasileira. As pessoas, todo mundo quer uma família, vai fazer a família com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu gatinho, com a sua samambaia, vai fazer com a sua amiga. Isto é uma família. Nós não queremos destruir a família tradicional. Eu acho bacana se a pessoa está lá numa família tradicional. Bacana, vai viver sua família. Mas as empresas estão procurando muito palestras, recursos humanos, a gente está vendo isso, a gente está observando no fórum mesmo. Nós começamos com 15 empresas, agora, hoje pela manhã, o Reinaldo Bucarelli falou para a gente que está 100 empresas. Isso é bacana. Então, a gente percebe que a questão da inclusão e a diversidade, ela é o futuro. Ela é o futuro. Isso é importante. Tony, desculpa te cortar, mas infelizmente a gente vai ter que terminar, porque está tendo outra masterclass, né?